Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre potencializar pessoas e impulsionar negócios, né? Usando as soluções HCM da Senior com o nosso painel de gestão. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje iremos falar sobre potencializar pessoas e impulsionar negócios. E como a gente pode fazer isso usando as soluções da Senior. Olá, pessoal. Eu tive alguns problemas aqui com a conexão. Vocês estão me ouvindo? Carol, agora nós estamos te ouvindo, tá? A hora que você foi se apresentar, a gente não conseguiu ouvir. Se você pudesse reapresentar. Perfeito, muito obrigada. Bom, pessoal, então, voltando aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Carolina Tomás, sou especialista em soluções HCM. Hoje na Senior eu atuo como executiva técnica de negócios, né? E durante a minha trajetória profissional, aí eu pude trabalhar em diversos projetos com foco em RH e também com foco em tecnologia, né? E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês aí dessa minha experiência e falar um pouco mais das soluções da Senior, né? O nosso objetivo é falar um pouco mais sobre o painel de gestão, né? E antes até de eu começar aqui a falar sobre o nosso painel, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Acho que é um ponto muito importante. Quanto que vale o seu tempo hoje, né? Será que tempo e reconhecimento podem andar juntos, né? Se a gente pega ali no nosso dia a dia, no nosso dia a dia do trabalho, se a gente divide as nossas horas trabalhadas no mês, a gente vai chegar ali num valor hora de trabalho, certo? Na prática, independente da sua área de atuação, é isso que o colaborador está vendendo para a empresa, né? O seu tempo. Ou seja, o empregado é um vendedor de tempo, nós somos um vendedor de tempo, né? E além desse tempo que o colaborador vende para a empresa, nós vendemos para a empresa, ele precisa ainda ter tempo para tratar questões pessoais, família, lazer, alimentação, cuidados com a saúde, enfim, né? Mas o que não se percebe é que o tempo, né, é o recurso mais escasso e mais importante que a gente tem. E todos nós temos a mesma quantidade aí o que a gente faz nas últimas 24 horas do nosso tempo, né? E, na verdade, por que eu estou contando essa história? Como que a gente pode usar a tecnologia para otimizar o seu tempo, né?
para que a gente seja mais assertivo e eficiente com o tempo que nós temos no nosso dia a dia, que é tão ocupado e tão corrido. Bom, falando em tecnologia, né, nós estamos passando por um processo de transformação digital, né? E a gente pode dizer que o momento que nós estamos vivendo, principalmente num cenário de pandemia, né, acelerou ainda mais essa necessidade de se adequar ao novo normal. A gente tem falado muito sobre isso. Mas é importante que as empresas possam se identificar diante desse novo cenário para promover a transformação dos seus negócios, né? E como que a gente pode fazer isso com o uso das novas tecnologias? Quando a gente olha para a área de RH, né, eu sei que o público presente aqui é o público hoje na área de RH. Quando a gente olha para a área de RH, esse processo de inovação digital, ele tende a priorizar alguns pilares. A gente poderia citar vários aqui, né, de otimização de processo, mas um pilar importante que a gente quer falar no dia de hoje é sobre o pilar da experiência do colaborador, né? Então, como eu posso usar a minha tecnologia para transformar o meu negócio e promover uma boa experiência para o meu colaborador, né? Então, aqui a gente faz mais uma pergunta: que experiência a gente pode entregar aos nossos colaboradores através de novas tecnologias? E mais uma coisa, qual que é o impacto dessa experiência sobre os seus negócios, né? Será que é alta, baixa? Uma coisa é fato, né? A mudança no comportamento do consumidor, ele impacta diretamente a relação dos empregados com as empresas, né? Hoje a gente tem muitas experiências usando a internet, fazendo uma compra pela internet, e isso chama-se experiência do consumidor, né? Como que isso pode estar, de certa forma, ligado também dentro da minha empresa? Então, qual que é a experiência que nós, como RH, estamos entregando para as pessoas que trabalham e se relacionam conosco, né? Esse é o ponto que a gente quer abordar hoje. E falando nisso, né, a Senior, ela tem soluções hoje para apoiar a sua empresa, o seu RH, em toda a jornada HCM, né? Quando a gente fala da jornada, é justamente para conseguir promover essa experiência para o usuário, né? O RH, ele tem que desenvolver essa jornada entendendo principalmente qual é o seu desafio como negócio, né? Quando eu falei ali sobre a transformação digital, ela tem que estar ligada totalmente à transformação do negócio, o RH precisa desenvolver isso dentro da base de transformação de negócio para promover a transformação dos seus processos operacionais e também garantir o engajamento e o protagonismo dos seus colaboradores, né? A gente quer que eles caminhem juntos aí, né? E se desenvolvam. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu o portal de autoatendimento da Senior, que é o painel de gestão, né? Que é a nossa grande estrela do dia de hoje. Então, o painel de gestão, ele traz aí uma experiência, principalmente para o teu colaborador, para o teu gestor que está na ponta, para otimizar o processo mesmo de autoatendimento, né? Para ele dar mais autonomia para o RH, para ele trazer maior visibilidade para o RH quando eu levo as informações que eu processo ali no meu RH central para as minhas pontas, né? O objetivo é aumentar a produtividade aí das equipes, né? Dar acesso às informações numa única plataforma e promover a integração entre as pessoas, né? O painel de gestão, ele permite que os usuários possam acessar via browser, né? Quando eu acesso ali pela internet e também pelo app do celular, né? A gente vai falar um pouco mais dessas experiências. Até trouxe aqui uma tela onde eu tenho um GIF e depois a gente vai navegar pela solução para que vocês possam conhecer detalhadamente. Mas aqui eu quis pilarizar 4 principais pessoas personas, né, dentro da minha área de RH, que a gente consegue atingir com um painel de gestão. O primeiro deles é disponibilizar o painel de gestão para gestores, né? Qual que é o objetivo? Que o gestor ele tenha informação para uma melhor tomada de decisão, que ele consiga, através ali de uma visão analítica, tomar decisões, né, pautadas em resultados, né? O colaborador ter mais autonomia e mobilidade para acessar as suas informações de qualquer lugar, para fazer as devidas alterações, né? E também ter ali uma facilidade. Lembra que a gente falou da questão do tempo, né? A gente quer
melhorar esse processo e levar informação para quem está na ponta. O RH, ele permite com essa plataforma, além da questão de levar a visibilidade, né, a questão do que nós falamos do conhecimento, né, como que eu, como RH, posso mostrar o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, né, que muitas vezes o RH é lembrado ali somente na hora que o cálculo da folha do funcionário sai errado e ele vai lá bater no RH. Então, a gente quer promover uma outra experiência para o RH, a gente quer promover uma jornada que ele possa mostrar valor ali dentro do trabalho que hoje está sendo desenvolvido, né? O TI também, ele tem uma participação, né? Então, ali, todo o processo de autenticação dentro da plataforma, ele pode estar integrado com um login único de rede, né? E também a gente tem hoje inteligência artificial dentro da plataforma, que também ajuda a transformar a experiência dos colaboradores com o uso de chatbot e de tecnologia, né? Então, o painel, ele permite que os processos de departamento pessoal sejam descentralizados num portal para gestores e colaboradores, né? Tudo isso aí para ampliar os benefícios para as empresas, né? Os profissionais de RH muitas vezes passam horas atualizando os dados cadastrais, e por que não disponibilizar isso para o próprio colaborador fazer, né? O painel, ele permite a gestão das equipes, aí apresentando os principais indicadores para os gestores, né, como eu comentei no início, reúne também informações do perfil do colaborador e viabiliza a descentralização dessas informações. Bom, falando um pouco da descentralização, hoje o painel, além de fazer a descentralização de alterações cadastrais, ele também permite a solicitação de férias, tá? Então, falando um pouco nisso, eu até trouxe um desenho para ilustrar, e depois a gente vai entrar na plataforma, onde vocês, usuários, né, seja um perfil de colaborador, gestor ou RH, podem participar do fluxo de solicitação de férias da tua empresa. Isso tudo integrado com a folha de pagamento, né, com o módulo administração de pessoal da Sênior, onde eu consigo definir quem são as pessoas que podem solicitar e, principalmente, quais são as políticas de férias que esses usuários precisam seguir, né? Nós sabemos que as férias precisam estar de acordo com a legislação, ali com a CLT, com a reforma trabalhista, mas eu também posso definir as minhas políticas internas, né? Então, nesse desenho, por exemplo, o colaborador, ele pode fazer a solicitação de férias, tá? E aí, no momento que ele faz aqui a solicitação de férias, ele pode fazer o acompanhamento dessa solicitação, né? Através de pushes de notificações via e-mail e até mesmo dentro da plataforma, ou um push que pode ser visualizado ali no app, caso ele tenha o app HCM também. Então, ele vai fazer essa solicitação e esse fluxo, ele segue para o teu gestor imediato, tá? O seu gestor também recebe a notificação de que esse colaborador pediu férias e ele pode analisar o pedido. Então, uma forma dele analisar o pedido é verificando o seu calendário de férias, né? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho alguém na minha equipe saindo de férias no mesmo período que essa pessoa, né? Esse gestor, ele também pode ter autonomia de fazer a programação de férias individual e coletiva da equipe. Então, caso o teu RH ainda não queira descentralizar a solicitação de férias no nível do colaborador, o gestor poderá fazer isso em nome do teu colaborador, tá? E aí, nesse caso, esse processo segue também para aprovação do RH. Né? Então, o RH, ele também tem um portal, um dashboard, que ele consegue acompanhar o recebimento dos pedidos de férias, né? E ali ele pode tomar as ações, né? De aprovar ou reprovar, né, as férias ali, dá um retorno automático para os envolvidos. Então, caso tenha algum ajuste, né, então retornar para algum ajuste, os envolvidos aqui no processo, que é o gestor e o colaborador, são notificados e esse fluxo, ele é devolvido aqui para o RH novamente, tá? Uma vez que o RH analisou o pedido e aprovou, hoje esse processo de integração com a folha é automático. Tá? Então, eu não preciso entrar dentro da folha para programar as férias novamente. Esse processo já vem integrado e
automaticamente o sistema já vai devolver para o colaborador o aviso de férias, né? E como que isso acontece? Então, além dele receber a notificação de que as férias foram aprovadas, ele vai conseguir acessar dentro do portal o documento mesmo, o relatório do aviso. A mesma coisa acontece quando as férias são calculadas, né? No momento que eu tenho a minha programação e eu defino ali a data do cálculo e recebimento, né, o recibo de férias, esse documento também ficará disponível dentro do portal. Então, aqui o sistema tem um processo automático que devolve para o colaborador o seu pedido, tá? Eu quis ilustrar, né, aqui para que vocês possam conhecer bem o processo. A gente vai mostrar um pouco na prática como isso funciona, mas esse processo, ele funciona também, e aí a gente não teria a figura do gestor para alterações de dados cadastrais, tá? Nesse caso, como a gente está falando de um portal de autoatendimento, nós entendemos que essas informações, elas são informações do colaborador. Então, num exemplo de alteração cadastral, o colaborador faz a solicitação e esse processo vem direto para o RH. Esse processo sendo aprovado pelo RH, ele também integra com a folha. Vou dar um exemplo, uma alteração de endereço. Então, o colaborador ele precisa ali enviar um comprovante de residência, preencher os campos do novo endereço e enviar essa atualização para o RH. Esse processo eu gosto de dar como exemplo, porque nós sabemos que todas as alterações, elas impactam diretamente na entrega do e-social. Então, eu tenho um ganho de produtividade aqui, de tempo e de assertividade nas informações, porque eu consigo analisar esse comprovante de residência e garantir que eu já estou enviando a informação correta para o e-social. Lembra que eu falei sobre tempo lá no início? Esse é o grande objetivo, que a gente consiga otimizar tanto para a área de RH quanto para os colaboradores de gestores essa ação dentro da empresa, tá? Bom, também temos aqui um outro ponto que eu gostaria de citar, que hoje dentro do nosso painel de gestão, nós temos embarcado um conceito que nós chamamos de People Analytics, tá? O conceito de People Analytics, ele permite, né, aos gestores e aí ao RH, uma visão mais estratégica dos seus negócios e uma agilidade na tomada de decisão, tá? Então, a gente tem dentro do painel de gestão a possibilidade do gestor já tomar algumas decisões com base nos indicadores que são default na ferramenta, né? Então, é uma informação em tempo real, ele está totalmente conectado com a folha, então, a partir do momento que eu fecho a minha folha, eu já tenho os indicadores ali de hora extra e também o custo total da folha disponível para o gestor consultar. O gestor, ele tem uma tela de filtro que ele também pode filtrar alguma informação caso ele precise fazer uma análise mais detalhada. Por exemplo, eu quero analisar o meu indicador de hora extra somente do meu centro de custo de costura, né? Vamos imaginar aí que seja uma indústria e ele quer fazer essa análise. Ou eu quero somente analisar indicadores de colaboradores de uma determinada escala de trabalho, tá? Então, o Analytics, ele vem justamente para dar essa base e tornar essas informações ainda mais estratégicas. Bom, pessoal, agora que eu consegui contextualizar um pouco, né, para vocês aí o que é o painel de gestão, eu gostaria de mostrar na prática, né, como que a nossa solução aí pode apoiá-los, né, nesse momento de transformação digital. E aí eu vou, nesse momento, sair aqui da minha tela de apresentação, né, do meu PPT, e entrar dentro da nossa base de demonstração, tá? Então, eu só vou sair aqui para que eu possa explicar para vocês desde o início. E aqui, eu acredito que estou vendo aqui que vocês já estão visualizando minha tela. Eu vou explicar um pouquinho como que a gente pode fazer esse acesso. Bom, como nós comentamos, né, o painel de gestão ele foi pensado para dar acesso à informação a colaboradores e gestores, né? E nessa nossa experiência aqui, nessa nossa jornada, eu quero começar falando pelo colaborador, tá? Para isso, eu tenho um ambiente de demonstração, é um ambiente de teste, mas que a gente consegue mostrar um pouco dessa experiência. E aí, eu estou aqui compartilhando uma tela
Lembrando que o acesso ao painel de gestão é um acesso 100% web, né? Então, eu estou aqui num navegador, num perfil de colaborador, que é o Marcelo Nunes, tá? O Marcelo, ele tem um login e senha. Como eu comentei, hoje a gente trabalha o conceito de single sign-on para que você possa usar um único login de rede, ali, um único login e senha para todos os acessos do colaborador dentro da tua empresa. Isso também facilita e faz parte da experiência, né? De promover uma boa experiência para quem está na ponta. Então, aqui o colaborador, o Marcelo, ele vai entrar com o teu login e senha dentro da plataforma e ele vai ter acesso a uma série de funcionalidades que estarão liberados de acordo com os módulos, né, e com os processos que vocês usarão da Senior ou até mesmo de outras soluções. Então, no momento que eu acesso a plataforma, o Marcelo, ele consegue aqui visualizar os seus dados como usuário, tá? Ele também pode mudar a foto, se vocês assim permitirem, e clicando nos dados do usuário, ele tem acesso às suas informações, do seu login, senha, qual que é o teu perfil, tá? Além disso, ele também consegue visualizar aqui os pushes de notificação. Lembra que eu comentei naquele processo de férias, de que ele é notificado, né? Então, esse processo ele pode estar liberado tanto dentro da plataforma quanto por e-mail, tá? Além disso, ele também consegue fazer buscas dentro do sistema, então ele pode buscar algum assunto aqui, né? Então, eu quero que o sistema já me leve direto na tela de férias. Então, ele pode digitar aqui e o sistema já vai direcionar para ele. Ele também pode favoritar os acessos que ele mais tem no dia a dia, né? Então, também isso facilita bastante aqui a experiência para o colaborador. Então, cada colaborador pode definir o que é mais importante para ele consultar. E aqui ele vai ter acesso aos módulos, né? Como é uma base de demonstração, né? A Senior possui no seu portfólio também outras soluções que não são da linha ali de gestão de pessoas, então ele tem aqui também acesso a essas outras soluções, tá? Quando a gente fala do painel de gestão, né, ele pode ter uma visão que a gente chama de visão analítica. Então, ele vai ter aqui, dentro de gestão de pessoas, um acesso à sua visão analítica para conseguir consultar as suas informações, tá? Então, aqui eu tenho o Marcelo Nunes, ele responde aqui para o Alexandre Martins, e ele tem já na primeira aba, que a gente chama da aba resumo, uma possibilidade também de favoritar as informações que ele quer usar mais no seu dia a dia. Então, por exemplo, aqui ele favoritou o demonstrativo de pagamento, mas ele poderia também favoritar a parte de férias ou informações da equipe dele. Bom, quando a gente fala do painel de gestão, o colaborador ele consegue também ter alguns acessos rápidos. Isso quer dizer que vocês, como RH, podem disponibilizar alguns tipos de relatórios ou documentos para o próprio gestor, para o próprio colaborador gerar, tá? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, o informe de rendimentos. O informe de rendimentos, ele acessa ali uma vez ao ano para poder fazer a sua declaração do imposto de renda, né? E quando ele clica aqui, peraí que eu vou acessar aqui numa outra tela, eu vou acessar depois no meu usuário de funcionária da Senior. Quando ele clica no informe de rendimentos, ele vai abrir o PDF para ele conseguir visualizar as suas informações e fazer a sua declaração, tá? Além disso, ele também consegue acessar aqui a sua visão de equipe. Então, todos os seus colegas, os seus pares, ele pode fazer a consulta, né, do perfil público dessas pessoas. Ah, Carol, o que é o perfil público? O perfil público é o currículo e algumas informações que o próprio colaborador pode deixar público, né? Obviamente, ali tirando informações confidenciais, ele pode olhar algumas informações e até mesmo escrever um feedback sobre esse colaborador, né? Então, a gente tem também a possibilidade de trabalhar feedbacks aqui dentro da plataforma. Bom, além disso, o colaborador, ele também consegue aqui fazer a consulta do seu demonstrativo de pagamento e o seu processo de férias, tá? No demonstrativo de pagamento, sempre que vocês, como usuários de RH, fecharem a folha e definirem o momento que ele vai ter acesso, ele vai conseguir consultar as suas informações. Então, ele pode visualizar o valor líquido, que sempre vem fechado, ele clica em exibir e abre esse detalhe, e
também aqui ele pode olhar numa linha do tempo, da data mais atual para mais antiga, todos os seus demonstrativos de pagamento, tá? Bom, quando ele sempre vem fechado, né, as informações, aqui vocês podem trabalhar outros tipos de cálculo, como adiantamento salarial, adiantamento de 13º, bônus, PLR, que todos esses processos que vocês calcularem dentro da folha de pagamento ficam disponíveis aqui para consulta do colaborador, né? Ele pode olhar esse demonstrativo de pagamento no detalhe, né? E caso ele queira imprimir esse documento, né, ele vai clicar aqui no botãozinho imprimir para que abra o demonstrativo de pagamento, tá? Esse demonstrativo, ele é só um exemplo, né, para que vocês possam aí ilustrar um modelo da Sênior, né? Mas ele pode imprimir esse documento, né, para poder ter salvo ali e enfim. Além dele também conseguir fazer essa consulta do demonstrativo pelo app, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, então ele tem aqui a consulta ao demonstrativo de pagamento, e quando ele clica aqui no Meu Analytics, ele volta para a página principal, caso ele queira ainda continuar explorando mais os recursos aqui do painel de gestão. Ele também pode acessar o seu perfil, e aí ele pode fazer isso tanto pela visão analítica, quanto aqui, direto no menu, né, no painel de gestão, ele também tem acesso às informações do seu contrato de trabalho. Então, ele pode visualizar o contrato de trabalho, ele pode visualizar o histórico profissional, ele também pode visualizar por aqui o demonstrativo de pagamento, a ficha familiar, e também, nesse processo, ele também pode fazer alterações, tá? Então, por exemplo, dentro do perfil dele, ele pode, por exemplo, fazer uma alteração no seu currículo, né? E aqui, dentro do contrato, caso ele queira fazer alguma alteração nos dados, ele vai clicar em cima do menu que ele quer fazer alteração, para poder ver o que está liberado para ele alterar. Tá? No caso da situação do contrato de trabalho, essas informações elas ficam dentro da área do RH, então ele consegue fazer a consulta do teu contrato, inclusive aqui a descrição do cargo e também ter acesso às suas informações salariais, tá? Vou dar um exemplo aqui da ficha familiar, né? Lembra que eu mostrei aquele processo de férias? Ele também pode ser aplicado para um processo de uma inclusão de uma ficha familiar. Mas nesse exemplo, essa solicitação ela vai direto para o RH aprovar. Então, o Marcelo, né, caso ele queira que incluir, né, uma ficha familiar de um dependente, ou uma ficha, uma certidão de nascimento, ou uma certidão de casamento, ele vai clicar no botão adicionar, e ele vai preencher os dados que são exigidos aqui para poder enviar a solicitação. Então, ele vai preencher aqui o nome, o sexo, o grau de parentesco, né? Então, se é o nascimento aqui de um filho, e ele vai incluir aqui as informações da certidão de nascimento. Ele vai preencher esses dados, né? Inclusive aqui o número da documentação que foram campos obrigatórios. E ele tem um campo onde ele pode adicionar os comprovantes, né? Então, como eu comentei, no momento que essa informação vai para a área do RH, o RH pode fazer análise dessa documentação, né? E aí analisar, verificar na foto se está tudo ok, se está legível. O colaborador ele vai afirmar que esses dados são verídicos e ele vai salvar e enviar essas informações para o RH analisar, né? Então, naquele desenho de processo, mais uma vez, essas informações, após a aprovação do RH, o colaborador já tem o dado alterado lá no cadastro e esse envio das informações para o e-social, tá? Bom, uma outra informação, né, que também aqui o próprio colaborador pode fazer, como eu dei o exemplo, é a alteração de endereço, né? E aí, na alteração de endereço, ele também pode aqui fazer o ajuste das informações, e ele, como colaborador, também pode ter acesso ao histórico profissional. Então, toda aquela movimentação que o RH faz dentro da folha de pagamento fica disponível para buscar aqui os dados do histórico profissional do colaborador, né? Então, se ele teve alteração de salário, de escala, de mudança ali no período de férias, ou se teve input de um afastamento, isso tudo fica disponível para consulta, tá? Bom, pessoal,
falando um pouco dessa experiência ainda, contando um pouco da experiência do colaborador, né, eu queria até aproveitar para falar um pouco aqui da minha experiência como funcionária na Sênior, né. Aqui na Sênior, a gente usa soluções, né, eu até vou abrir aqui para vocês conhecerem. Então, a gente tem hoje o portal, o painel de gestão totalmente conectado aí às soluções da Sênior, com um único login e senha. Então, esse login aqui que eu estou compartilhando com vocês é o mesmo login de rede, né? E ali, quando eu me apresentei, que eu coloquei aquela foto foi tirada durante as minhas férias do ano passado, né? E aí, aproveitando, eu queria contar para vocês como que foi essa experiência minha como colaboradora sênior fazendo a minha solicitação de férias, né? Então, o que que eu fiz? O primeiro passo que eu fiz aqui, eu entrei no meu portal de funcionária da Sênior, onde eu tenho acesso aqui ao painel de gestão, tá? Aqui no painel de gestão, eu vim aqui no processo de férias e a primeira coisa que eu fui ver é que eu queria sair de férias entre outubro e novembro. Então, eu fui ver se dentro da minha equipe eu tinha outras pessoas com férias programadas. Então, eu vou voltar lá no mês de novembro e outubro aqui. Aqui no mês de outubro, o meu objetivo era sair de férias a partir do dia 16, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu consigo visualizar as minhas férias, que no momento já, né, que já passou e já foram calculadas, mas eu também consigo visualizar as férias da minha equipe, né? O Vinícius, a Luciana, a Andréia. E com base nessas informações, eu pude definir a melhor data para sair, né? Então, se já tinham pessoas com férias programadas, né, para que a gente pudesse ali ter a equipe completa, né? Eu planejei aqui as minhas férias para o dia 16 de outubro, tá? Bom, como que eu fiz isso? Então, o primeiro ponto foi olhar no calendário se tinham férias de outras pessoas da minha equipe programada. O segundo passo aqui foi entrar nas minhas férias e olhar o meu período aquisitivo de férias, né? Então, eu tenho aqui acesso aos períodos que estão em aberto e também aos períodos quitados, tá? Na ocasião, o meu período que estava em aberto era esse período aqui, onde vocês podem ver que eu solicitei 30 dias, né? Então, quando eu comentei sobre a política, né, eu posso definir também o que o colaborador pode pedir. A gente sabe que tem a questão da reforma trabalhista, que é o fracionamento de férias, né? E na ocasião, eu gostaria de fazer uma viagem e eu solicitei 30 dias. Então, para eu fazer essa solicitação, eu tinha um período aquisitivo, então o sistema já abriu aqui para que eu pudesse solicitar as minhas férias. E aqui dentro, ele trouxe 3 campos aqui para que eu pudesse preencher, que é a data de início, que eu escolhi o dia 16 de outubro, quantos dias de férias, né, que no caso eu escolhi de 30 dias, e se eu gostaria de abonar o meu 1/3 de direito de férias, né. Também eu tenho um campo aqui que eu posso colocar uma observação, né, para que eu possa seguir com esse processo de aprovação. Então, nesse caso, no momento que eu preenchi as minhas férias, o meu gestor ele já recebeu uma notificação, né, dizendo ali do meu processo, do período que eu gostaria de sair, e ele também recebeu isso por e-mail para seguir com o processo de aprovação, tá? Nesse momento, eu como solicitante, eu consigo acompanhar através da situação se o meu processo de férias está aguardando aprovação, se já foi aprovado, e se já foi aprovado, se eu já consigo ter acesso ao meu aviso de férias, tá? Esse processo ele é 100% automático, né? Onde o RH vai dar o ok ali no processo de aprovação para que eu consiga acessar aqui o meu recibo, tá? Então, eu quis trazer um pouco dessa experiência minha também como funcionária, né? Quando eu comentei ali na nossa apresentação inicial sobre usar a inteligência artificial, hoje dentro da plataforma nós temos uma chatbot embarcada na solução, né? E essa chatbot hoje ela já tira dúvidas sobre férias para os colaboradores, né? Então ela está aqui totalmente conectada à plataforma da Sênior e a folha de pagamento, e eu posso conversar com a Sara, que é a nossa chatbot, a nossa inteligência artificial, para buscar algumas informações, tá? A Sara, ela tem um recurso de voz aqui que eu estou desabilitando para não ter interferência na nossa demonstração, mas eu posso usar também o microfone para falar com ela, né? Hoje a gente tem a Sara tanto embarcada dentro da solução, como a possibilidade de vocês também trabalharem usando o WhatsApp,
tá? E aí, no final, eu vou mostrar para vocês também como que o funcionário pode buscar os seus dados lá pelo WhatsApp conversando com a Sara. A Sara é uma inteligência artificial, a gente usa uma tecnologia da IBM, Watson, para que eu consiga buscar esses dados dentro da folha de pagamento. Né? Então, aqui eu posso fazer perguntas para a Sara também sobre o meu saldo de férias, quais são os meus períodos aquisitivos, e eu também posso até programar as minhas férias. Então, aquela mesma tela que eu mostrei, onde eu entrei ali no menu painel de gestão, minhas férias, programação, eu posso fazer essa mesma programação conversando com a Sara, tá? Então, isso é muito legal porque otimiza bastante o tempo das pessoas, a gente consegue levar uma informação clara e concisa realmente desse processo que o RH tem hoje dentro das empresas, tá? Bom, voltando aqui para a nossa experiência do nosso funcionário Marcelo Nunes, ele também, né, consegue ver aqui, assim como eu, consegue ver aqui os pedidos de férias. E nesse caso, ele consegue visualizar o saldo aqui, né, que ele tem disponível, e quando ele clica em detalhes, ele vai visualizar os períodos aquisitivos e os períodos quitados. Como aqui é uma base de demonstração, a gente tem algumas situações que a gente já deixou aqui meio que de propósito para vocês olharem as situações que podem acontecer. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas situações que o sistema pode gerar. Então, ele pode gerar uma situação de aguardando aprovação, então pode estar aguardando aprovação ainda com o gestor ou com o RH. Ele pode ter uma situação de retornado para ajustes, né? Nesse caso, o RH ou o gestor devolveu essa solicitação para que ele possa ajustar uma data ou ajustar o seu período aquisitivo, o seu período de gozo, né? O seu período de saída de férias. Então, no momento que ele retorna para ajuste, ele habilita o botão ajustar. No momento que ele recebe aqui o aguardando aprovação, ele pode detalhar para saber quem está o processo ainda que está aguardando aprovação, e no momento que ele recebe aqui a situação de aprovada, ele automaticamente consegue visualizar o aviso de férias, tá? E aí, ao clicar ali no aviso de férias, ele já visualiza o aviso de férias aqui na tela. Então, o meu tá conectando aqui, tá? Então, ele já consegue, aqui é um exemplo de um modelo para vocês também, para que vocês possam colocar esse modelo para o próprio funcionário ter acesso aí a qualquer momento, tá? Aí a gente tem uma outra situação, né? Que aí ele muda aqui, ele vem para a parte de baixo e ele traz a situação de quitado, né? Então, ele tem essas situações aqui ainda durante o período aquisitivo, e quando o período é quitado, ele vem para a parte inferior aqui da tela, ele muda a situação quitada e ele passa a ter acesso ao recibo de férias e também a um aviso que ele vai continuar mantendo aqui, né? Então, quando ele clica no recibo, caso ele tenha optado ali também pelo abono, então poderia ter um terceiro relatório ali, né, para que ele consiga visualizar o abono pecuniário de férias. Então, ele consegue aqui já visualizar dentro do painel o recibo de férias também. Lembrando que aqui também é um exemplo, né? A gente pode trabalhar o modelo do recibo que vocês utilizam aí dentro da folha, para poder já disponibilizar isso para o colaborador, tá? Bom, pessoal, aqui eu quis trazer um pouco essa experiência do processo de férias para que vocês possam conhecer o quanto que a gente pode facilitar aí para os usuários que estão na ponta. Além desse processo de férias, aqui no painel de gestão, né, como eu comentei, ele também tem aqui acesso à evolução salarial dele, né, e à remuneração anual. Então, aqui no processo de evolução salarial, ele consegue visualizar uma evolução mesmo dos aumentos, né, de salário que ele teve num determinado período, né? Então, ele mesmo, como colaborador, consegue visualizar aqui os tipos de aumento, né, que ele teve, se teve algum complemento, se foi por dissídio, se foi por mérito, por promoção, para poder analisar aqui numa linha do tempo a sua evolução salarial. O gestor dele também consegue ter esse mesmo acesso, tá? Que daí eu vou mostrar aqui para vocês a hora que a gente mudar essa visão, né, para o perfil do gestor. Bom, então, aproveitando aqui um pouco o gancho do que a gente está falando do perfil do gestor, eu vou sair ali da visão do Marcelo, tá?
que é o nosso colaborador, para que a gente possa mostrar um pouco essa experiência do gestor. No caso, o meu usuário aqui, que é o gestor demo na minha base de demonstração, é o Alexandre, tá? O Alexandre, ele é gestor do Marcelo. Então, a gente vai conseguir visualizar também como que o Alexandre vê esses dados, não só do Marcelo, mas da equipe como um todo. Então, o gestor aqui, ele também vai autenticar o seu login e senha na plataforma, tá? Um ponto importante que eu não comentei aqui, mas eu lembrei agora, é a nossa plataforma hoje, ela é 100% responsiva, tá? Então, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês fica disponível para o gestor ou para o colaborador, não só o acesso pelo computador, ali acessando a internet, mas também pelo tablet ou smartphone. O que eu estou querendo dizer é que, independente da forma do teu colaborador, do teu usuário, acessar o painel de gestão, ele sempre vai adequar a tela de acesso à informação, tá? Então, o acesso via browser, aqui via internet, ele pode ser feito pelo celular, pelo computador, pelo tablet, que ele vai ter a mesma experiência, né? Quando a gente fala da experiência, né, aqui dentro da plataforma, a Senior colocou o nome de Plataforma X. E o porquê que a gente colocou esse nome? X de Experience em inglês, né? Justamente porque o nosso objetivo aqui dentro é conseguir promover uma boa experiência, né? Tem um ponto que é importante, que a Senior pensou nessa plataforma, a gente pensou muito na experiência do usuário final, para que a gente conseguisse promover a mesma experiência que ele tem hoje usando suas redes sociais, né? Então, hoje, quando eu acesso o meu Facebook, eu automaticamente consigo já visualizar e ter acesso às informações de uma forma amigável, né? Eu não preciso ficar lendo ali um tutorial, né? Essa é a ideia, tá? Que o colaborador, o gestor, ele possa se familiarizar com a plataforma e ele possa já sair usando. A gente tem aqui no acesso rápido um tour. Então, caso o colaborador queira visualizar exatamente ali como que funciona a tela, ele clicando no tour, também o sistema vai orientando aqui como que essas informações. Então, ele pode buscar pessoas, né? Ele pode ver os analytics, se ele for um gestor ou colaborador. Ele pode aqui voltar para a página inicial. Então, acessar o perfil dele, né? Que é o perfil profissional. E também filtrar dados. Então, o tour, ele ajuda os usuários naquele primeiro momento que ele está tendo ali o contato com o painel de gestão, tá? Então, é uma opção aqui de já ter algo pronto dentro da plataforma aí, para que ele possa já sair usando. Bom, além disso, né, além da questão do tour, quando eu comentei ali na aba resumo, o gestor, ele também consegue acessar relatórios, assim como eu comentei da possibilidade do próprio funcionário fazer isso. O gestor aqui, no caso o Alexandre, né, ele tem duas visões. Então, ele entrou com uma visão onde ele consegue ter acesso aos analytics da equipe, tá? Porém, se ele quiser visualizar as informações dele como funcionário, ele clica aqui no botão do lado direito e ele muda para essa visão de Meu Analytics. A visão Meu Analytics é exatamente a visão que eu estava mostrando ali no perfil do Marcelo e no meu próprio perfil de funcionário da Senior, onde ele também consegue visualizar os demonstrativos e fazer solicitação de férias. O que a gente quer dizer é que a gente quer promover uma experiência que, independente dele ser um perfil de usuário, de gestor, de RH, ele vai ter isso tudo numa única plataforma com um único login e senha. Bom, voltando aqui para a visão Analytics da equipe, né? O Alexandre, ele visualiza aqui na aba Equipe todas as informações dos seus liderados, tá? Ele consegue fazer esse acesso através aqui das informações dos seus liderados diretos e indiretos, tá? Então, como eu comentei, o Marcelo, que foi o colaborador que nós mostramos inicialmente, ele é subordinado aqui ao Alexandre, tá? Então, o Alexandre consegue visualizar as suas informações, o seu perfil profissional e também o seu analytics, né? Então, nós temos a possibilidade de trabalhar uma visão analítica de uma forma macro, com todos os colaboradores, e de uma forma individual também, tá?
Então, voltando aqui, ele também consegue visualizar o perfil da tua equipe. Essas informações, elas são totalmente conectadas com a folha de pagamento, tá? Então, ele consegue, por exemplo, ter acesso aqui ao efetivo por tipo de contrato. Então, quem são as pessoas hoje? Quais são os contratos de trabalho que eu tenho dentro da minha empresa e da minha equipe, tá? Então, ele consegue visualizar aqui os estagiários, menor aprendiz, os autônomos, todos os vínculos que ele tem abaixo dele, ele consegue visualizar isso num gráfico. Além disso, ele consegue também visualizar o nível de escolaridade, tá? Lembra que eu comentei do conceito de People Analytics dentro da ferramenta? Essa visão analítica, ela permite ao gestor não só fazer uma análise ali criteriosa dos dados, mas tomar algumas decisões. E aí a gente pode trabalhar com um conceito de drill down dentro dos gráficos, tá? O que é conceito de drill down? Eu ter a minha informação aqui, né? E aí eu conseguir fazer essas análises e eu conseguir mergulhar. Então eu quero saber quem são as pessoas da minha equipe que têm hoje pós-graduação. Né? Eu quero poder fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre o perfil das pessoas que trabalham comigo. Então, eu posso, além de acessar através ali do gráfico, eu posso depois entrar no perfil desses colaboradores e olhar mais detalhes e informações a respeito da trajetória profissional dele dentro da empresa e dentro da equipe desse gestor, tá? Bom, voltando aqui para a visão analítica, além aqui do contrato de trabalho e do nível de escolaridade da equipe, o gestor também consegue visualizar a sua força de trabalho por geração e os seus admitidos e demitidos dos últimos 3 meses, né? Do mês atual, comparando com os últimos 3 meses. Sempre aqui também com o conceito de drill down. Uma outra opção que o gestor tem, principalmente se o seu gestor tem uma equipe muito grande, é trabalhar os filtros dentro da plataforma. Então, quando ele analisa esses gráficos, ele pode, por exemplo, aplicar um filtro antes. Então, aqui no caso, o Alexandre, se ele tem, por exemplo, equipes em mais de uma empresa, ou, por exemplo, ele quer visualizar seus liderados diretos ou todos os seus liderados dentro da estrutura dele de hierarquia, ou se ele quer filtrar, por exemplo, por centro de custo. Então, se eu colocar aqui que eu quero visualizar só o centro de custo do financeiro e aplicar o filtro, todos os gráficos que ele for fazer a consulta, ele vai trazer essas informações. Aqui no caso do meu financeiro, ele não tem ninguém na equipe dele, porque provavelmente ele tem 2 postos de trabalho que estão vazios, tá? Então, ele não vai trazer, mas aqui, por exemplo, no momento que eu mudei o filtro, ele trouxe aqui o nível de escolaridade desse grupo de pessoas que ele filtrou nesse momento. No caso, também, ele não tem nenhum admitido e desligado dentro daquele centro de custo, tá? Então, ele pode trabalhar esses filtros. Então, aqui eu vou tirar o filtro do almoxarifado. E, por exemplo, aqui, se ele for um gestor que tem mais gestores abaixo dele, ele também pode filtrar somente os seus liderados diretos. Tá? Então, aqui, os seus liderados diretos, que aqui no caso é o Marcelo, a Marcela, o Guilherme, a Antônia e a Maria Aparecida, tá? Como eu comentei, o gestor ele pode visualizar as informações de uma forma macro ou individual. Então, se ele quiser saber mais a respeito do perfil do Marcelo, ele vai clicar no nome do Marcelo e vai abrir a tela para ele do perfil profissional e todas as informações. Essa tela é muito bacana no momento que o teu gestor precisa tomar uma decisão, seja por um desligamento, por uma movimentação, uma promoção. É aqui que o teu gestor tem acesso às informações dos seus liderados, né? Então, ele tem aqui um resumo do liderado, ele tem acesso ao contrato de trabalho do teu liderado, e se ele clicar aqui, ele consegue ver detalhes. Como eu comentei, nós temos também, dentro da plataforma, a possibilidade de trabalhar feedbacks. Então, se vocês trabalharem essa prática de dar e receber feedback, isso também pode ser um orientador aqui para o gestor numa tomada de decisão. Eu preciso saber aqui se ele está tendo feedbacks positivos, negativos, quais são as competências que ele está se destacando.
né? Então, ele também consegue visualizar. Ele também consegue visualizar informações do contrato de trabalho um pouco mais no detalhe, se ele precisar consultar, por exemplo, a descrição de cargos ou até mesmo as informações salariais aqui do teu liderado. Além disso, ele também consulta o histórico profissional, que eu até dei o exemplo no próprio perfil do colaborador. Aqui ele pode consultar o histórico profissional dele. Então, por exemplo, eu preciso saber se o Marcelo teve aumento de salário nos últimos 2 anos, tá? Então, eu posso vir aqui, selecionar o evento, né? E aí eu tenho aqui todas as situações de histórico que vocês já usam dentro da folha, disponível para consulta do gestor. Então, eu posso vir aqui, selecionar a alteração salarial. Eu poderia colocar um filtro aqui, né? Aqui eu não vou pôr só para a gente ganhar tempo, mas eu poderia colocar ali que nos últimos 2 anos. Então, todos os eventos de alteração salarial virão na tela da data mais atual, né? Numa linha do tempo aqui, na data mais atual para a data mais antiga, de todas as alterações salariais que o Marcelo teve. Pessoal, aqui é uma base de demonstração e às vezes a gente acaba fazendo vários pedidos, né, de alteração salarial, tá? Mas é só um exemplo de como isso pode estar ilustrado para o teu gestor tomar uma decisão, tá? Ah, eu preciso saber, além da alteração salarial, se ele teve alteração de cargo nesse período que eu filtrei. Então, eu posso vir aqui, incluir a alteração de cargo, aplicar o filtro e caso ele tenha alteração de cargo dentro desse período, também o sistema vai trazer. Né? Então, se eu tirar, por exemplo, aqui só a alteração salarial, ele vai aplicar o filtro somente dos cargos. Então, a última alteração de cargo do Marcelo foi em janeiro de 2016, tá? Ele consegue, inclusive, consultar a descrição. Isso é muito bacana para o teu gestor analisar os dados da equipe. E o que é bacana também é que mesmo que o seu gestor seja mais, vamos imaginar que eu contratei um gestor que vai liderar 30 pessoas abaixo dele, e esse gestor acabou de chegar na empresa, né? Automaticamente, quando a gente disponibiliza esse gestor na hierarquia, ele passa a ter acesso às informações dos seus liderados. Isso também é muito bacana para a gente dar informação e, mais uma vez, né, promover uma boa experiência. Bom, além disso, ele também consegue visualizar as anotações. Então, as anotações da ficha de registro, tudo aquilo que vocês registram dentro da ficha do empregado, fica disponível aqui para consulta do gestor, né? Então, ele consegue saber quem é o responsável pela anotação, e ele também consegue visualizar aqui o documento, né? A foto, a imagem, se ele assinou, se teve uma testemunha que assinou ali a ação disciplinar que foi aplicada, ele tem acesso também da data mais atual para mais antiga a todo esse histórico de anotações de ações disciplinares aqui com o colaborador, tá? Bom, pessoal, aqui também ele tem o perfil público, que esse perfil público ele fica disponível para toda a empresa. Então, caso alguém da empresa queira saber mais sobre o Marcelo, ele vai entrar aqui e é o currículo que ele compartilha aqui com o restante da empresa, os projetos que ele trabalhou e assim por diante, tá? Bom, voltando ali para a tela de Analytics da equipe, deixa eu só voltar aqui. Eu mostrei aqui os liderados e também o perfil das equipes aqui do gestor, né? E a gente tem aqui na aba de folha também a possibilidade de disponibilizar informações sobre a folha de pagamento, como o custo total da folha, né? A possibilidade também dele ter um gráfico de horas extras, de acompanhar os períodos sucessivos de férias que vão vencer ou que estão vencidos da sua equipe, e também aqui os contratos com prazo determinado aí a vencer nos próximos 90 dias, tá? Então, o gestor, ele consegue, né, no caso das férias, fazer o acompanhamento através desse dashboard, né? E quando ele clica aqui em detalhes, ele consegue saber quem são os 3 funcionários da equipe dele que estão com as férias vencidas e quem são os 2 colaboradores aqui que vão vencer nos próximos 90 a 180 dias, né? Então, ele também consegue visualizar o calendário de férias para poder ali fazer a programação, e ele também pode trabalhar o processo de férias coletivas, né? Então, se for uma realidade da tua empresa, ele pode programar as férias para mais de uma pessoa ao mesmo tempo,
né? Então, ele vai olhar na mesma sequência ali das abas que a gente tem no dashboard, no Analytics, ele consegue visualizar quem são as pessoas. Então, quando ele clica aqui no período concessivo vencido, a vencer a partir de 90 dias, ele pode selecionar os 2 colaboradores e já programar as férias coletivas, né? Ele também pode fazer isso individualmente, caso você não queira disponibilizar o processo de solicitação de férias até o nível do colaborador. Então, o nosso painel, ele tem essa flexibilidade. Vocês podem deixar que o colaborador só consulte as férias, mas que quem vai fazer a solicitação e a programação é o gestor dele, né? Então, nesse caso, ele teria essa tela, onde ele vai clicar em programar férias, e é muito parecido ali o preenchimento que eu já havia mostrado para vocês, tá? Além disso, aqui, o gestor, ele também consegue olhar o calendário de férias, né? E ele também pode solicitar as férias dele como funcionário da empresa. Bom, ele também consegue visualizar a estrutura organizacional, né? Lembra que eu comentei, de repente, é um gestor que acabou de chegar e ele ainda não tem essa visão de hierarquia, né, da empresa como um todo. Então, ele pode visualizar a estrutura organizacional da equipe dele e a hierarquia da empresa, tá? Deixa eu só abrir aqui. Na hierarquia, ele tem mesmo acesso a todo o organograma da empresa, tá? Essa visão de hierarquia, ela também pode ser disponibilizada a todos os colaboradores, tá? Então, eu na Sênior, por exemplo, consigo visualizar toda a estrutura e hierarquia das diretorias e os meus pares e quem está acima ali na estrutura de organograma. Bom, na hierarquia, eu tenho algumas possibilidades de fazer as buscas. Então, no caso do Alexandre, né, que é o usuário que está consultando o organograma, ele já sinaliza aqui em vermelho, né, a informação, e quando ele clica em cima, ele pode buscar mais informações a respeito desse usuário, tá? Então, no caso aqui, ele clicou no próprio perfil, ele sempre vai abrir o perfil público, ok? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês também que ele pode fazer busca por pessoas, né? Então, a busca por pessoas, ela pode ser feita dentro da própria hierarquia. Então, por exemplo, eu preciso saber aonde o Paulo, em qual estrutura que ele está, né? Quem que é o gestor do Paulo, por exemplo? Então, ele pode digitar o nome do Paulo aqui dentro, né? Ele vai trazer todos os Paulos que tem disponível na empresa, ou se ele já quiser puxar aqui pelo sobrenome, ele vai ser mais assertivo na busca. E quando ele seleciona aqui o nome do Paulo, o gráfico, né, e o organograma já posiciona aonde esse funcionário está dentro da hierarquia da empresa. O Paulo responde aqui para a Carolina, que é a diretora de RH, tá? Mas quem são, o Paulo é um gerente, né? E quem são os seus colaboradores, né? Que estão subordinados ao Paulo. Então, eu posso clicar aqui e analisar todo o perfil dessas pessoas, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um posto de trabalho não ocupado. Isso quer dizer que na estrutura de postos, né, o Paulo tem uma posição ali que ainda está em aberta, né? Então, ele pode até ter pessoas que hoje, aqui a gente vê que é um nível de gestão, a gente consegue visualizar essa estrutura dos colaboradores que estão hoje respondendo para esse cargo aqui que ainda tem uma posição em aberto, né? Nesse caso, o Paulo já consegue visualizar essa hierarquia dentro do seu painel de gestão, tá? E aí olhar as informações da mesma forma, porque ele tem a opção tanto de filtrar os liderados diretos quanto os liderados indiretos, né? Aqui é legal porque, vamos imaginar que eu contratei alguém para assumir esse posto, né? Então, tem um gestor chegando do mercado, ele não conhece a empresa, não conhece os seus subordinados, mas ele vai assumir esse posto aqui. Automaticamente, quando ele assume esse posto e ele passa a ter acesso ao painel de gestão num perfil de equipe, ele já consegue visualizar todos os dados, inclusive os dados históricos da sua equipe, tá? Isso é muito bacana porque ele acabou de chegar da empresa e ele já consegue ter a informação para tomadas de decisões.
Uma outra forma também de fazer busca, né, dos colaboradores é usando aqui o menu na parte superior. Então, quando eu clico em buscar pessoas, eu posso aqui colocar o nome da pessoa que eu estou buscando dentro da minha estrutura, e a partir daqui eu tenho acesso aos dados públicos, né? Então, eu posso acessar o perfil público para poder saber um pouco mais aqui sobre o Márcio, que tem 2 vínculos, inclusive, na empresa, né? Um como médico aqui, outro como auxiliar, tá? Então, são as facilidades aqui que a gente pode promover dentro do portal. Bom, voltando aqui para o Analytics da equipe, né, eu gostaria também de falar um pouco aqui sobre a folha de pagamento, né? Então, os indicadores de horas extras, de absenteísmo e de custo total da folha ficam disponíveis para o gestor consultar logo após o fechamento da folha. Vocês vão decidir ali no momento que fechar a folha que esses indicadores estarão disponíveis para consulta. Se a tua empresa é uma empresa que paga hora extra, vocês podem definir quais são os eventos de horas extras que vão compor esse indicador, tá? E aí ele consegue visualizar a última competência calculada, que aqui na minha base, na minha folha fictícia, é do mês de junho, tá? A de julho ainda não está fechada, e ele consegue comparar com os últimos 3 meses, tá? Na minha base teste, por exemplo, no mês de junho, a gente pode comparar que ele teve uma queda nas horas extras, né? Então, isso é bacana, mas mesmo assim, isso pode ser alto ainda para a equipe dele, né? Então, ele teve 322 horas de hora extra na equipe, né? E passando o mouse aqui, eu consigo saber que representou quase R$ 7.500 aqui de hora extra. Quando ele clica em cima desse gráfico, né? Mais uma vez, ali a visão analítica, ela tem o conceito de drill down, eu consigo clicar e expandir essa informação. Então, aqui no mês de junho, eu tive aqui os meus liderados diretos e indiretos, né? E eu consigo saber quais são as informações, né, que gerou em termos de percentual, tá? Então, eu posso aqui visualizar, por exemplo, a hora extra da Antônia comparado com as equipes que ele tem abaixo, que são seus liderados indiretos, tá? Então, também eu posso visualizar aqui no detalhe para saber quanto que cada pessoa, né, que gerou hora extra fez em termos de horas e de valor. Tá? Então, eu posso olhar o cargo, a quantidade de horas e quanto representou em valor. Ah, eu preciso, na verdade, trazer só de um centro de custo. Então, como eu comentei, eu aplico aquele filtro naquela tela inicial, e aí, a hora que eu expando esse detalhe do drill down, ele vai trazer somente aquele centro de custo filtrado na primeira tela. Tá? Então, se a tua equipe, o teu gestor tem muita gente abaixo dele, ele vai conseguir fazer essas análises da mesma forma, tá? Aqui eu dei o exemplo de hora extra, mas esse mesmo exemplo pode ser aplicado para o absenteísmo, né? Então, assim, eu quero identificar quanto custa hoje ter o meu empregado afastado, né? Quanto custa hoje ter um empregado que justificou uma falta, né? Então, esses indicadores de faltas também ficam disponíveis aqui no gráfico de absenteísmo, e ele mostra também em horas e em valor, né? Além disso, a gente também tem esse outro gráfico que é o custo total da folha de pagamento, né? O custo total, ele também permite que vocês possam parametrizar o que é o custo total da minha empresa, né? Ah, é a soma dos meus benefícios, o meu salário, os encargos, né? O que representa para você o teu custo total? Uma vez que a gente parametriza os eventos aqui, também é possível comparar o mês atual com os meses anteriores, tá? E aqui, quando eu clico na competência que eu quero analisar mais no detalhe, eu consigo ver isso por centro de custo, né? Então, dentro da minha estrutura de centro de custo, quanto que isso representa, né? Em termos ali de provisões, de férias, de 13º, de encargos. Então, eu posso também fazer essa análise aqui um pouco mais no detalhe. Essa visão que eu estou compartilhando com vocês, pessoal, são analytics que são padrões dentro da ferramenta, né? Elas já vêm embarcadas ali no momento que eu adquiro o painel de gestão, tá? Nós também podemos trabalhar a possibilidade de trazer alguns relatórios aqui dentro da visão para o gestor que a gente chama de resumo.
Então, assim, além dos indicadores de hora extra e absenteísmo, eu também quero ter uma ideia da evolução das horas extras, né? Ou eu quero ter uma ideia, eu quero que ele possa gerar um relatório mesmo ali do custo total. Uma vez que vocês têm esse relatório dentro da folha, nós podemos disponibilizar um que a gente chama de hiperlink aqui dentro do acesso rápido, para que ele possa acessar essas informações. Também respeitando a estrutura de postos, né, e a hierarquia, para que esse gestor só visualize as informações da equipe dele, tá? Esse é um ponto muito importante quando a gente trabalha a segurança das informações, né? A Sênior, ela tem se preparado aí para a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente tem uma responsabilidade, uma preocupação em relação aos dados ali pessoais, né, e dados sigilosos do colaborador. Então, a partir do momento que eu disponibilizo isso para a ponta, eu preciso garantir que todas essas informações estão saindo, que estão precisas, as informações para os usuários, né? Até porque a gente tem informações sigilosas de folha e salário. Então, toda essa estrutura, ela foi muito bem consolidada dentro da Sênior, tá? Nós temos muitos clientes usando o painel, né? E temos vários cases aí de sucesso do quanto que isso facilita e otimiza o tempo aí das equipes. Quando eu comentei dos acessos rápidos, se eu voltar aqui para o meu perfil, né, que é eu como usuária do painel de gestão dentro da Sênior, na visão de analytics aqui que eu tenho, até para vocês compararem o quanto isso pode ser flexível, vocês podem olhar que no meu portal eu tenho uma série de relatórios que eu mesma, como funcionária da Sênior, posso gerar. Né? Então, ali na base de demonstração, eu estou usando exemplos, né? E esses aqui são os meus da Sênior mesmo, os relatórios que eu posso gerar. Então, por exemplo, se eu quiser gerar uma declaração de vínculo empregatício sem salário, eu vou clicar em cima desse relatório e ele já vai trazer o relatório pronto aqui para mim na tela. Tá? Então, eu posso, às vezes eu preciso apresentar isso, né? Em algum lugar, ele está gerando aqui. Aqui na minha base, dentro da Sênior, eu posso aplicar um filtro, caso eu tenha mais de um vínculo, por exemplo, né? E aí ele já vai trazer o relatório aqui da minha declaração sem salário, né? Com as minhas informações pessoais, inclusive, tá? Então, isso é mais para mostrar para vocês o quanto que a ferramenta pode ser flexível para apoiá-los, né? A gente vai entender a necessidade de cada um para que vocês possam disponibilizar todos esses acessos aqui, né? Aqui, por exemplo, eu também consigo visualizar a minha equipe de trabalho, né? Então, aqui eu tenho os meus colegas de trabalho, né? São aí todos os meus pares, e eu também tenho acesso aqui à informação pública do meu gestor, né? Então, eu consigo visualizar aqui na folha de pagamento o meu demonstrativo de pagamento, que aqui o último processado é um adiantamento de salário no dia 20, e também o meu pedido de férias aí para que eu possa programar as minhas próximas férias. Tá? Então, essa experiência é muito bacana de eu compartilhar, porque isso daqui eu uso no dia a dia e uso bastante, tá? Eu tenho uma opção aqui também que o próprio colaborador, ele pode definir se ele quer receber as mensagens do RH por push de notificação e por e-mail. E se ele quer tornar a data do aniversário dele disponível lá no portal. Então, eu, como funcionário, eu posso dizer se eu quero ou não, tá? Ele geralmente já vem default, definido pelo RH. Obviamente que isso também é opcional, se vocês não quiserem disponibilizar isso para o colaborador, isso fica default ali para o RH permitir se ele vai ter acesso aos aniversariantes ou não, e se ele vai receber também notificações por e-mail. No caso, como o meu tem essa notificação, toda vez que o meu gestor aprova minhas férias ou que o RH aprova minha alteração de dados cadastrais, eu recebo, além do push aqui na parte superior, também um e-mail sobre isso, tá? Então, essas opções aqui, né, sobre a data de aniversário e movimentações que ocorrem dentro da empresa, também podem ser compartilhadas com as equipes, né, com os colaboradores. Então, vocês podem ter aqui acesso a um mural corporativo, e aqui eu consigo visualizar os aniversariantes do dia e até mesmo os aniversariantes do mês, né? Então, quem são os aniversariantes que fazem aniversário esse mês? Então, eu posso aqui entrar e já visualizar todos eles aqui,
tá? Então, também é uma opção que a gente tem aqui dentro do portal. Bom, pessoal, eu gostaria agora de mostrar como que o RH também pode ter acesso às informações aqui dentro do painel de gestão para poder fazer as aprovações dos processos de solicitação. Bom, então, naquele desenho que eu mostrei, inclusive eu ilustrei o processo de férias, o RH também pode ser um aprovador. Então, ele vai ter dentro do portal o perfil dele de RH, tá? Aqui eu estou trabalhando com o perfil da Maria Eduarda, tá? A Maria Eduarda, ela também tem acesso ao painel de gestão, porém, ela tem acesso, por exemplo, à definição de políticas de férias. Ou seja, o meu RH pode definir quais são as regras de férias no momento que o gestor ou o colaborador for pedir suas férias. Então, eu posso definir, por exemplo, que isso seja uma abrangência por empresa ou por filial. Então, aqui dentro, o RH define que o colaborador pode sair de férias, por exemplo, com um fracionamento de 3 períodos, né? Ou que ele só tem a opção de utilizar aqui com 30 dias de antecedência, né? Ou no momento que ele fazer uma alteração na solicitação de férias, que ele possa fazer isso também com 30 dias de antecedência, ou poderia ser 40, vai depender da política interna que vocês definirem. Então, todo esse processo de política de férias, vocês como usuários podem já fazer dentro da plataforma, para garantir que no momento que o colaborador for solicitar, ele esteja dentro das políticas do RH, tá? Bom, além disso aqui, ele também tem, né, o RH, uma visão analítica. Essa visão analítica permite que todas as solicitações que já passaram pela aprovação do gestor no caso de férias, ou solicitações de dados cadastrais, sejam analisadas pelo RH, tá? Então, aqui nessa visão analítica, eu consigo também acompanhar todos os períodos de férias concessivos, então ele é um dashboard com muito mais informação. Pessoal, aqui é uma base de demonstração, então não se atentem muito ali os períodos que estão vencidos, tá? Dentro da nossa base teste, mas aqui o RH consegue acompanhar todos os períodos de férias da empresa como um todo. Então, ele também tem esse acompanhamento, além de fazer o acompanhamento aqui dos feedbacks recebidos, né? E o RH também, caso queira, tem a opção de gerar relatórios aqui da empresa como um todo, tá? Bom, aqui no dashboard de solicitação, o RH, né, no caso aqui é a Maria Eduarda, uma gestora de RH, consegue acompanhar a quantidade de solicitações que os seus colaboradores têm feito, né? Caso ela quisesse fazer um filtro, por exemplo, eu quero filtrar somente a filial 1, né, ou somente o centro de custo de costura. Então, eu poderia aplicar esse filtro para que ele pudesse atualizar essas solicitações e esses outros dashboards, tá? Então, aqui na quantidade de solicitações, eu clicando em cima das 6, ele vai abrir as avaliações de solicitações aqui para o RH, tá? Então, até aproveitando essa tela, o que a Maria Eduarda pode analisar para aprovar, já para integrar com a folha de pagamento? Aqui, ó, nós temos os tipos de solicitação, tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade hoje de permitir que o colaborador altere formação acadêmica, faça alteração de contato, né, telefone, e-mail, alteração de dados pessoais, tá? Também aqui, alteração de documentos, né? Então, mudou o RG, algum dado que teve alteração de documentos. Lembrando, pessoal, que muitas dessas informações impactam diretamente no e-social. Alteração de endereço também é uma alternativa que eu também citei lá no início da minha apresentação. Alteração de ficha familiar, alteração de idiomas, de registro profissional, de treinamentos e férias, tá? Dessas solicitações, aqui nós temos, né, tudo que está relacionado à alteração, ela tem um nível colaborador e RH. Colaborador solicita alteração e o RH aprova. No tipo de solicitação de férias, a gente tem 2 níveis. Colaborador solicita, gestor e RH aprovam,
tá? Então, hoje são os tipos de solicitações aqui que a gente consegue descentralizar. Dentro desse dashboard, eu posso filtrar, por exemplo, tudo que está aguardando avaliação do RH, né? Ou todas as situações aqui. E também eu posso visualizar a data e hora de solicitação e quem foi o solicitante, tá? Além disso, eu também tenho aqui o responsável pela análise, né? Então, imagina que o teu RH tem uma pessoa que só cuida de aprovação de férias e uma outra pessoa que só cuida de alteração de dados cadastrais. Então, aqui eu também posso definir esse filtro, né? Para que o usuário possa assumir essa atividade para análise, né? No caso aqui, eu posso pegar, por exemplo, um pedido, e aí, quando eu entro aqui nas ações visualizar, eu consigo olhar o recibo de solicitação de férias. Então, naquele meu PPT, seria ali já aquela terceira etapa, né? Que é onde o RH vai analisar para aprovar ou não. Lembra que eu comentei que é possível não só aceitar a aprovação, mas também rejeitar e retornar ao solicitante, né? E dependendo do que o RH fizer aqui, ele vai devolver uma notificação para os solicitantes aqui de férias, né? No caso, gestor ou colaborador. Bom, aqui então ela consegue visualizar as informações do pedido de férias e caso ela tenha que fazer algum ajuste aqui, né? Obrigatoriamente eu tenho que inserir um campo de observação e aí automaticamente eu devolvo isso para o requisitante. No caso de aceitar esse pedido de férias, ele seria aquela etapa que esse processo vai gerar uma integração nativa com a folha de pagamento para extratar de volta para o colaborador o aviso de férias, tá? Então, aqui seria mais a etapa já final aqui, né, do processo de solicitação. Então, o RH também consegue ter acesso aqui às informações do painel. Lembrando que o objetivo do painel de gestão para o RH é que ele possa ser aprovador aqui nos processos e automaticamente as informações relacionadas à folha, relatório, ele vai continuar fazendo ali dentro do módulo de folha de pagamento, tá? Bom, pessoal, um outro ponto aqui que eu gostaria muito de compartilhar aqui com vocês é essa mesma experiência, né? Quando a gente traz aqui para os usuários, né? No caso, o gestor, a possibilidade dele usar isso, o painel de gestão através do app, tá? Então, eu estou compartilhando um GIF aqui com vocês, onde o colaborador pode, usando ali a Apple Store, Google Store, baixar o app HCM da Senior, tá? Uma vez que vocês adquirem o painel de gestão, o acesso ao app para todos os funcionários passa a ser gratuito. Ele entra lá dentro do app, da Store, né, e baixa esse app ali para consulta. Ele vai entrar com login e senha, e ele consulta as informações ali principais, como férias, olerite, informe de rendimentos, feedback e também dados cadastrais. Lembrando que no app, o objetivo do app é que ele faça as consultas rápidas, né? Então, naquele exemplo que eu dei dele fazer uma solicitação, ele vai ter que acessar via browser ali, como comentei, a solução ela é responsiva, então ele pode acessar pela internet para poder fazer a sua solicitação. Mas aqui ele consulta, né, o perfil dele, então ele pode alterar foto, ele pode consultar ali os dados pessoais e contratuais do contrato de trabalho, e ali tem informações da tua descrição de cargo, informação salarial e assim por diante. Ali o demonstrativo de pagamento também, né, uma alternativa que ele tem, e ele consegue fazer esses acessos aí pelo app, tá? Bom, além disso, ele também tem a opção de buscar as informações do painel pelo WhatsApp, né? Então, como eu comentei lá no início, nós temos hoje a Sara no WhatsApp, né? E a Sara no WhatsApp, ela também traz muita agilidade e praticidade para os funcionários no dia a dia, porque nós estamos totalmente conectados aí ao WhatsApp na nossa rotina, né? Nos nossos grupos de trabalho e grupos pessoais. E por que não eu conseguir falar com a Sara, que é a nossa inteligência artificial, para também trazer essas informações aqui. O que é importante? A Sara,
ela traz respostas padronizadas. Então, uma vez que você treina, né, ela vai trazer somente aquelas informações e a gente trabalhar um único discurso e uma informação que esteja padronizada para todos os funcionários. A gente tem aqui toda a estrutura de segurança da informação, né, então, depois de um certo tempo também, o usuário precisa fazer uma autenticação da plataforma, né? Então, ele também está totalmente conectado com o login e senha da plataforma ali do painel de gestão, para que ele possa buscar esses dados com toda a segurança. Né? Eu até gostaria aqui de compartilhar com vocês um GIF que eu tenho, deixa eu só dar um ESC aqui para poder mostrar, onde o usuário ele usa a Sara aqui dentro da plataforma para poder mostrar, para poder consultar as informações, né? Inclusive esse aqui eu fiz no meu próprio celular. A Sara hoje, ela responde informações sobre Covid, sobre o Olerite, feedback, férias, 13º, e ela também permite que o colaborador visualize aqueles mesmos relatórios que eu mostrei lá dentro do painel de gestão pelo WhatsApp. Então, se eu quiser puxar o meu informe de rendimentos por aqui, eu vou na opção ali, outros relatórios, né? E ali eu posso buscar o meu informe. A mesma coisa do Olerite, ó, na tela aqui eu estou mostrando para vocês, né, como que ela busca aqui as informações lá dentro da folha de pagamento para trazer o Olerite aqui para o colaborador. Além disso, ela também está treinada para responder algumas questões, né? Então, se eu quiser saber mais sobre o processo de férias, a política, é aqui que eu vou consultar essas informações, tá? Então, aqui, por exemplo, o usuário perguntou ali sobre saldo de férias, né? Então, ela trouxe ali qual é o saldo atual no momento do colaborador, e outras informações aqui, né? Então, relatórios, todos aqueles relatórios que eu mostrei para vocês, que inclusive eu, como funcionária da Sênior, tenho acesso, eu posso puxar por aqui, tá? Uma vez que vocês conseguem disponibilizar esse relatório lá dentro do painel de gestão, eu automaticamente posso chamar pela Sara, tá? Lembrando que a Sara, ela é um módulo que vai complementar o que vocês adquirirem ali no painel de gestão, né? Para que essas informações aí no final estejam todas integradas. Bom, pessoal, acho que eu consegui aqui passar por todas as funcionalidades aqui dentro do sistema, tá? Com isso, eu gostaria de compartilhar aqui uma última mensagem, né, para que a gente possa aproveitar esse tempo e até fazer uma autorreflexão de tudo que a gente falou sobre a experiência, né? O RH, no nosso entendimento, nós que somos aí provedores de tecnologia e trabalhamos com RH no dia a dia, temos contatos com muitos clientes, a gente tem a oportunidade de revolucionar a experiência das pessoas por meio de plataformas digitais, né? Nós acreditamos nisso, né? Nós, como sênior, acreditamos de que a gente pode promover, sim, uma boa experiência, otimizar o tempo das pessoas, melhorar a produtividade do RH, através aí de novas tecnologias. E esse é o nosso objetivo, né? Que vocês possam aí ter mais visibilidade nas áreas, que consigam levar essas informações aí para quem está na ponta, independente de onde esse usuário, esse funcionário esteja conectado, né? Nesse momento eu estou aqui na minha casa, né, em home office, porém com todo acesso às informações da empresa que eu preciso para o meu dia a dia, tá? Então, esse é o nosso objetivo, que a gente possa promover essa experiência por meio das nossas tecnologias. Bom, com isso, pessoal, eu finalizo o nosso webinar de hoje. Agradeço aí a disponibilidade e a participação de todos vocês, né? Nós teremos ali todas as perguntas enviadas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, elas serão respondidas posteriormente e enviadas através do seu executivo, tá? Então, nós ficamos aí à disposição. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o portal e o painel de gestão e que a gente possa aí agregar cada vez mais e conseguir potencializar as pessoas e impulsionar os seus negócios, tá ok? Pessoal, muito obrigada. Obrigada aí pela participação de todos e é um prazer. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.